Oi meninas, bom dia, tudo bem? Olha só, vamos falar um pouquinho do devocional de hoje. Bom, o devocional é: quem espera no Senhor aprende a não se apressar no outro. Salmos 27:14. Eu vou ler para vocês. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quando a gente fala, quando a gente escuta sobre espera, já dá aquela ansiedade, né? Existe coisa mais difícil do que esperar, gente? Não. E isso vem lá da nossa infância, né? A gente ter essa ânsia de que tudo tem que ser na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. É por isso que aqui em casa, principalmente o Isaac, eu já ensino desde agora ao quê? A ele esperar. Porque o Isaac ele é um pouco mais ansioso que a Ana Clara, por exemplo. Então o Isaac quer as coisas para ontem. E eu falo para ele de propósito. Você vai ter que esperar. Por quê? Porque se eu estar o tempo todo dando tudo na hora que ele quer, do jeito que ele quer, meu filho vai aprender de que ele não pode esperar nada. E o tempo de espera, gente, principalmente na nossa vida espiritual, ela é importantíssimo esse tempo. Eu falo isso para vocês por testemunho mesmo, tá? Porque eu sempre fui muito ansiosa, uma criança já ansiosa, então por exemplo, eu tenho uma sensibilidade à dor. Por exemplo, você quer aqui, né? Porque na verdade eu não tenho essa sensibilidade. Mas é porque eu tenho essa ânsia de que as coisas se resolvam, que o desconforto, na verdade, a minha sensibilidade é com o desconforto, não é com a dor. Então, tudo que me tira do eixo, eu quero que isso vá embora. Então, a ansiedade que eu vivi de uma forma descontrolada, generalizada, eu falo que a ansiedade não foi a minha cura, mas ela foi o meu processo de cura. Por quê? Porque eu tive que esperar. Entende? Foram momentos muito sombrios na minha vida. Então eu tive que esperar. E isso me trouxe essa essa virtude, sabe? De temperança, de paciência. E foi uma paciência que foi gerada no sofrimento, né? No meu caso. E geralmente a gente faz assim, né? Ai, Deus, me dá paciência para tal coisa. E a gente tem a impressão de que o céu vai se abrir, Deus vai colocar uma varinha mágica e pim na nossa cabeça e pronto, vamos nos tornar mulheres pacientes do dia para noite. Gente, não. Isso é mentalidade de criança, tá? Adultos, eles aprendem na prática. E a paciência, ela vem do sofrimento. E a gente vai aprender esperando, sofrendo. Deus coloca situações para que a gente aprenda. E muitas vezes são situações em que a gente não tem o controle. Então, se tratando do outro, né, que é algo que a gente não tem controle de fato, porque a gente não tem controle sobre o outro, a gente vai ter que esperar em Deus, né? E tem uma frase na Bíblia que em Gênesis 18:14, eu tô olhando porque eu tô com outro devocional aqui, tá? Que fala sobre o tempo certo. Aliás, é Gênesis 18:14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Não, gente, não tem. Não tem nada para Deus que seja difícil, que seja impossível, né? E se a gente começa a entender que há um tempo, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, isso é algo para a gente se agarrar e ter fé e esperar. O que é isso, gente? É a gente fazer a nossa parte, a gente dar o nosso melhor, mas aquilo que a gente não tem controle, falando para as mulheres que estão orando pelos seus maridos, a gente entende que é só o Espírito Santo que pode trabalhar nesse coração e a gente fazendo a nossa parte, né? Tudo que Deus dá pra gente tem a nossa parte, gente. A gente precisa fazer a nossa parte. Quando Deus fala para Josué que ele tem que ser forte e corajoso, que eu sou contigo, isso mostra movimento.
Josué precisava se movimentar, ele precisava ir para ele não ter medo, que ele não ia morrer, porque Deus era com ele. Então tem situações que a gente tem que ir avante, a gente tem que ir na frente, porque Deus vai cuidar de todas as coisas. Ai, Carol, mas eu só vou lutar pelo meu marido se eu tiver a certeza que vai dar certo. Isso é falta de fé, gente. A gente não tem certeza nenhuma das coisas, não tem. Mas a certeza que eu tenho é quando Deus entrega algo pra gente, quando a gente faz uma escolha, foi uma alma que Deus confiou a nós. Imagina, o meu marido tá passando por uma situação difícil, ou o Guilherme, sei lá, né, tá perdido, e eu simplesmente entregar o meu marido assim, ó, nas mãos do diabo. Eu nem imagino. Ia ser muito difícil, né? Que nem a minha tia, a tia Ana, que lutou pelo meu padrinho em oração. Ah, Carol, mas ela realmente foi uma escolha que ela fez. Ela pagou um preço e ela teve o retorno dela, né? Que foi uma alma que tá ali, que continua confiando em Deus, que tá tendo os seus frutos. Mas tem muita mulher também que desiste, entrega o marido, né? Eu quero me separar e tudo. Não tô justificando nada, nenhum tipo de erro, tá, gente? Não é isso. Mas isso não serve só para os nossos maridos, mas serve para os nossos filhos também. Serve pra gente, porque a gente tem uma facilidade enorme de desistir da gente mesma, né? Então, quando a gente entende o propósito de Deus pra gente, que somos criação dele e somos filhas, princesas do Senhor, a gente começa a ter um cuidado maior com a gente mesma, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o que a gente alimenta a nossa alma, com o que a gente alimenta nossos pensamentos. A gente começa a ter esse discernimento que só é gerado pelo Espírito Santo. Então é por isso da importância da gente estar em oração. Eu lindo agora fazendo o meu devocional pessoal de que não basta a gente só crer em Deus e ser batizado nas águas, por exemplo. Se a gente não tiver uma vida de intimidade com Deus, o Espírito Santo, a gente não vai ter a sensibilidade de sentir ele, porque o Espírito Santo ele vai estar ali. Mas como que eu vou ter a sensibilidade de escutar e de sentir no meu coração se eu tô presa nos meus pensamentos, eu tô presa nas minhas dificuldades, se eu não consigo me silenciar para ouvir o sussurro do Espírito Santo, que é suave, que é leve, um coração que está amargurado, tá rancoroso, tá raivoso, murmurento. Como que a gente vai ouvir uma voz que é suave? É difícil, né? Se a gente não aprender a controlar, eu falo, gente, controlar não é com as nossas próprias forças, é colocando para Jesus as nossas dores. Na Bíblia fala sobre a gente entregar, né, as nossas ansiedades, porque o fardo dele é leve. Olha que coisa linda. Ele tá dizendo assim: minha filha, me entrega, que eu te ajudo a carregar, tu não precisa carregar sozinha. É um amigo. Sabe aquela tua amiga que chega assim, que nem eu falo, meninas, se estiver muito apertado, me chamem, que eu ajudo vocês a carregar. É isso que Jesus faz. Minha filha, vem que eu te ajudo a carregar. Então que a gente possa aprender, meninas, a entregar tudo para Deus, entregar tudo para Jesus. E que há tempo certo para todas as coisas, que o coraçãozinho de vocês aprendam a esperar. Eu sei que não é fácil, que nem eu falei para vocês, eu também tô passando por um deserto agora. Não é com meu marido, mas é com ele, porque eu falo que agora eu e o Guilherme a gente tá numa fase do nosso casamento de que a gente está sendo forjado, né? É no momento em que a gente precisa se unir, a gente precisa estar junto. E Deus tem falado muito comigo em relação sobre ser uma só carne. Ser uma só carne. É um corpo. Se tu mexe na cabeça, o resto do corpo, o corpo todo sente. Se mexe no corpo, a minha cabeça também vai sentir. Como que pode um corpo andar sem uma cabeça? Meu marido é o cabeça. Como que a cabeça pode andar sem um corpo? Não dá. Uma só carne. Quando um sente, o outro sente. E a importância de que se a cabeça não tá legal, o corpo precisa estar forte para compensar.
E quando o corpo não tá legal, a cabeça precisa, não, eu vou lutar para esse corpo ficar, para ele ser restaurado, para ele ser, né, curado. A importância, gente, vocês precisam entender, se a cabeça não tá legal, eu preciso me fortalecer para que isso seja fortalecido, né? O cordão de 3 dobras não arrebenta fácil. Quando um não tá legal, o outro precisa se fortalecer. Ela vai se fortalecer aonde? Em Cristo. Porque não arrebenta, gente. Não arrebenta. A não ser que um não tá legal, o outro começa a se enfraquecer e se enfraquecer, e aí Jesus sozinho não vai fazer se um, pelo menos, não quiser fazer, né? Então, que Deus abençoe vocês. Hoje o devocional foi um pouquinho maior, mas eu espero que isso toque no coração de vocês, tá bom, meus amores? Deus abençoe. Um grande beijo.